Tá começando mais um Pra Cima Deles podcast. E antes de apresentar minha convidada do dia de hoje, eu queria pedir pro pessoal curtir, dar o like, compartilhar, comentar, né? E nos seguir no Instagram, @ustra.marcelo. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da agência Combo e a minha convidada de hoje, ela vou ler o currículo aqui, ó, advogada, policial penal desde 2014 e atuou na divisão de escoltas e monitoramento eletrônico, além da Penitenciária Feminina de Guaíba e foi diretora da Penitenciária de Canoas, da Canoas 4. E em 2024, foi a vereadora mais votada do Partido Progressistas. A minha colega, querida amiga e parceira, Mariana Lescanos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Só vai começar a falar se tu mandar ali, ó, pra cima deles. Como é que eu faço? Pra cima deles! Tô Mari. muito feliz de estar aqui nessa tua nova iniciativa, mais uma forma de te comunicar com as pessoas nesse momento que é tão importante da gente levar informação de qualidade, de verdade. Parabéns. Mari, uma satisfação te ter aqui. Tu sabe que é uma grande parceira lá na Câmara de Vereadores e a gente compactua dos mesmos valores, né, e princípios e a gente atua na mesma frente, né? A gente é oriundo aí da segurança pública e eu queria começar fazendo a pergunta que as pessoas têm muita curiosidade sobre como é que funciona o sistema prisional gaúcho, né? Tu que trabalhou na escolta e monitoramento e comandou uma penitenciária de segurança máxima. Penitenciária de Canoas. Isso. E linkar também como é que funciona, como é que é o crime organizado aqui no Rio Grande do Sul e como é que isso se reflete dentro das cadeias públicas, né, e das penitenciárias. E o pessoal tem curiosidade de saber como é que funciona ali e como é que era a atuação nessa área. Bom, para a gente falar, né, sobre o sistema prisional do Rio Grande do Sul, a gente obrigatoriamente precisa falar sobre o sistema prisional do Brasil. Infelizmente, houve uma política, né, principalmente com a Dilma, em 2013, quando ela disse que nenhum real a mais iria ser dado para a construção de presídios. E aí, quando ela fala isso, ela esquece de combinar com os criminosos, porque tu não constrói presídio, mas os bandidos continuaram a cometer crimes. Então, eles continuaram a ser presos. Isso é uma tática, né, da esquerda, do PT, para que logo em seguida eles pudessem falar: cadeia não resolve, cadeia tá superlotada, a gente prende demais, cadeia não é lugar de gente, então vamos soltar. Isso foi usado pela Dilma e pelo PT para a aplicação da agenda do desencarceramento. Então, a gente vem de um sistema prisional que por muitos anos não se foi olhado como um local de punição e também ressocialização, mas sim um lugar para que ficasse subhumano, sem a dignidade da pessoa humana, para que a esquerda pudesse fazer toda a sua lavagem cerebral na sociedade e dizer, ó, a solução do Brasil é não prender. E é por isso que hoje a gente tem, né, essa porta giratória do crime, né, o bandido entra na segunda, sai na sexta e volta na quinta, porque para tu cometer para tu continuares preso no Brasil, tu tem que te puxar a cometer muito crime ou falar a verdade, combater o sistema. Aí tu fica preso bem rapidamente, como a gente viu no 8 de janeiro. E como é que Mari, para as pessoas saberem como é que funciona, como é que é lá dentro da prisão? Tem as facções, é dividido. A gente está passando agora pela reforma da cadeia pública, agora é cadeia pública de Porto Alegre, sim, né? o Central, que Central. ele foi, né, analisado pela STF, por todos, né, as comissões de direitos humanos como a pior cadeia, né, do Brasil. E aí foi destruída. E agora está sendo reformada para que seja entregue já nesse novo método, né, do sistema prisional no Rio Grande do Sul. Hoje a gente está fazendo um enfrentamento à criminalidade dentro dos presídios, há essa mudança de perspectiva aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque sempre se entendeu que o Estado, ele tinha que preservar a sociedade dos presos. Como é que tu faz isso? A gente sempre diz que nós seguramos, né, as portas do inferno com palito de dente. Então, tu coloca tudo lá pra dentro e
salve-se quem puder, o policial penal. A gente também, né, veio numa mudança de perspectiva de carreira, isso é muito importante de falar, né? Nós antes realmente tínhamos uma carreira sucateada, pessoas mal preparadas. Em 2019, com o presidente Bolsonaro, muito, né, dado pelo Eduardo Bolsonaro, a gente teve a emenda constitucional que colocou a Polícia Penal no artigo 144, e isso sim é uma mudança de paradigma, né, do sistema prisional, porque daí se entende que o sistema prisional faz parte da segurança pública, e aí se entende também que nós não somos carcereiros, como muita gente gosta de falar de maneira pejorativa. Depreciando, né, a atuação do policial penal, né? Na verdade, foi um reconhecimento, né, daquilo que a gente... Na verdade, foi um reconhecimento daquilo que a gente sempre fez, que foi segurança pública. Sim. E aí, com todas essas mudanças acontecendo, hoje, 2025, a gente começa a compreender que para tu combateres as organizações criminosas, tu obrigatoriamente precisa entrar dentro dos presídios e não deixar que lá seja um escritório do crime, que é o que acontecia. Sim. Então, eu sou da facção tal, facção X, tu é da facção X, eu sou presa, tu é preso, a gente se encontra lá. E aí tu vai fortalecendo a organização criminosa. Outro método de fortalecimento. Tudo no presídio era cobrado pelas facções. Então, tu quer ter um colchão? Tu vai pagar tanto. Tu queres ter acesso à comida? Nós vamos te cobrar tanto. E isso fazia com que uma galeria do presídio central, por semana, às vezes rendesse mais de 300 mil pra facção. Eu vi um documentário que, às vezes, as pessoas... os faccionados lá gostavam de ficar presos porque eles lucravam lá por semana, por mês, um valor que não lucrariam na rua. Verdade. É verdade isso aí, então, né? É verdade, Mano? Sim. E também a questão de... na antiga penitenciária aqui de Presídio Central de Porto Alegre, eu vi no documentário também que a pessoa chegava, né, aí era dividido por galerias, né, e aí botava o preso dentro da galeria, como a capacidade estava mais do que o dobro da capacidade prevista inicialmente, e aí colocava o preso para dentro da galeria e lá era a lei deles, né? Então eles faziam a lei deles lá, Mari, e para o pessoal entender como é que era, por exemplo, vocês chamam de batida da cela, como é que vocês... Revista. Revista da cela, como é que era a revista da cela lá que vocês faziam? Assim, ó. O que vocês encontravam lá, pessoal? Tem curiosidade de saber. O que acontece? No presídio central, daí especificadamente, e assim em outros presídios também acontece, hoje não acontece mais, diante até de toda a fiscalização, de todo o trabalho que vem se desenvolvido, mas tu colocava numa cela para 10, 30. Então, uns dormiam, outros não dormiam. O sargento Foro fala assim, que tem 30 que cabe 30. Ele diz tem 30, cabe 50. Você fala isso. Por favor. E aí? Mas... Então, uns ficam de pé, outros ficam sentados, uns dormem, outros ficam acordados, tudo depende de qual é teu status ali. O cara vendia até a posição, né? Onde o cara vai dormir, né? Tudo é dependendo do status. Sim. A pior revista que eu fiz na minha vida, que eu cheguei assim, quase a chorar e dizer assim, meu senhor, o que faço eu da minha vida 6 da manhã fazendo revista de cela foi na penitenciária de Rio Grande. Quando tu entra na cela, daí tu tira todos os presos, eles vão pro pátio. E aí, normalmente, tu faz essas batidas, né, sem aviso, para que eles não tenham tempo de esconder, né, os ilícitos, que infelizmente entram dentro dos presídios e entram de diversas formas, né, não é muito... As pessoas gostam de falar só pela corrupção dos policiais. Não. Também tem essa forma, infelizmente, tem pessoas ruins em tudo que é profissão, mas entra de tudo que é forma. E hoje, né, muito também com a tecnologia do drone. E aí, a gente entrou nas celas, né, fizemos o congelamento, que daí tu entra na galeria, congela, os presos vão pro pátio para que a gente possa fazer a vistoria nas celas. Quando tu puxava, assim, as cobertas, tinha a panelinha, era barata que pulava de um lado, pulava do outro, e rato andando. Então, realmente, era uma coisa muito terrível. E aí, claro, né, diversas coisas ilícitas foram apreendidas, mas é o que eu falo, eu não concordo com esses lugares insalubres, eu concordo que a cadeia tem que ser um lugar de punição, não pode ter regalias, não pode ser um hotel. E o que muitas vezes as pessoas que dizem lutar por direitos humanos, né, que dizem estar preocupada com os presos, elas querem, na verdade, que o Estado ofereça um hotel. Não é isso que é para ser feito. Mas também, tu não pode, né, colocar a pessoa no meio do rato, da barata, porque isso
não vai fazer com que ela entenda que está sendo punida e que precisa sair de lá sem cometer novos crimes. Uhum. Então, é nesse sentido, assim, o sistema prisional hoje, ele tá num momento aí falo pelo Rio Grande do Sul, tá num momento, né, de trazer para si essa responsabilidade, de combater o crime, de enfrentar as organizações criminosas, mas nós ainda temos que avançar muito, né? E para avançar, nós precisamos de quê? Respaldo jurídico. Porque, infelizmente, a gente tem juízes... Segurança jurídica. Quem fiscaliza o presídio são muitas pessoas, né? Então, é Ministério Sim. Público, é juiz de execução, é Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, da Câmara, do Senado. E isso faz com que essa gente olhe para, como eu te falei, ela não olhe para direitos humanos, ela olhe para regalias, para benefícios. E isso impede, muitas vezes, o trabalho de segurança, né? De recolocar a ordem nesse local dos nossos policiais. Ô Mari, tu tem o mesmo pensamento que o meu, né? E vamos falar agora sobre a inversão de valores. É o agente de segurança sendo colocado na posição de bandido, né? E o bandido sendo colocado como mocinho. Nós tivemos agora, recentemente, uma ação de um policial militar em São Paulo, numa favela conhecida lá de São Paulo, né? Paraisópolis? Paraisópolis, se eu não me engano. E a gente olha que ele sozinho ali numa moto, desembarca, tava de capacete, e ele estava contra ali um bandido, ali, um marginal, e aí ele não observou, mas o cara estava com uma arma aqui, um revólver, né, para baixo. O que aconteceria, por exemplo, se fosse o contrário? Porque a gente viu que depois, no final, né, o bandido ele pegou o revólver e deu um tiro a queima-roupa na cabeça do policial. Que por Por Deus, né? Por Deus salvou ele na hora, desviou ali o tiro. Mas se o policial tivesse pego a arma, tivesse atirado no vagabundo, tivesse derrubado o vagabundo, o que aconteceria? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a inversão de valores que nós estamos passando aí no nosso Brasil. Outra pauta da esquerda, né? Que sempre demonizou a polícia, que sempre tratou bandido como vítima da sociedade. Eu fiquei, né, ativamente no sistema prisional 10 anos. Agora, estou licenciada para exercer o mandato de vereadora. Nesses 10 anos, Ustra, eu nunca vi um juiz chegar e perguntar para eu, que sou a policial, ou durante uma audiência, sobre a vítima, sobre a família da vítima. Sim. Se precisa de alguma coisa, como é que tu tá? Nada. Inclusive, eu já vi juiz peitar a vítima. Da vítima dizer, ele apontou a arma para minha cabeça. Que arma? Era um revólver ou era uma pistola? Não, mas ela tinha que cor? Não, teve como se a vítima fosse lembrar, né, de momentos que muitas vezes ela quer esquecer. Tu vai lembrar de uma audiência de custódia que a juíza perguntou se o réu tava com... O frio. Com frio, que precisava um casaco, que ia café. Mas eu já tive em audiência, que esses casos eles acabam tomando proporção e as pessoas enxergam. Mas nós enxergamos isso todos os dias. Eu uma vez estava no... E os presos fazem de propósito, tá? Eles vão pra audiência com a pior roupa, que é pra fazer essa vitimização. Eu sou um coitadinho e tal. E cai, né? O pior é que cai. Porque não é na família deles, né? De quem tá julgando, é na família dos outros, aí é legal. Mas o que acontece? Uma vez eu tava numa audiência, cara do júri, e aí fazendo a escolta do bandido, e o bandido tinha ido de chinelo, bermuda e camiseta, e tava um dia mais ou menos frio, mas ele tava ótimo. Enquanto ele tava lá embaixo esperando pra ser chamado, ele tava ótimo, incomodando bastante, inclusive. Quando ele subiu, começou, né? Aí era frio, aí ele tava destoado da realidade, aí começou o show. E aí o juiz fez o assessor dele ir no carro buscar uma roupa que ele tinha separado, acho que pra academia, e deu pro preso vestir, porque ele estava com muito frio. E nisso, a família da vítima estava ali, a vítima que ele tinha matado. Estava naquela audiência ali, vendo a pessoa que matou o seu filho, o seu marido, o seu ente querido sendo tratado como um coitadinho. E eu lembro que naquela época o pai passou a ser muito mal. Né? E até foi uma questão, né? Porque o pai se exaltou e ainda o juiz, tipo assim, não te mete, tipo, não fala que não é o teu momento.
Então, essas coisas que a gente vai vendo, é que vai embrulhando o nosso estômago e vai vendo que hoje há essa distorção de valores da sociedade, né? Onde tu cometer crime é quase que uma culpa do capitalismo opressor da sociedade, coitadinho, ele não teve direito a comprar um tênis, então ele roubou o tênis porque tu é privilegiado e teu pai trabalhou só um pouquinho. Toda vez que a gente diz que bandido é vítima social, nós estamos tirando da dona Mariazinha, do seu Joãozinho, que trabalham 16, 18 horas por dia para sustentar os filhos, pegam 4 ônibus, os valores que eles sustentam. Crime é opção, sempre. Tem uma deputada, acho que não sei me engano, é da esquerda, não sei se é do PT, do PSOL, que falou que ela concordava com assalto, né? Não, o assalto Tiburi. tem uma... Como é que é o nome dela? Márcia Tiburi. Mas ela falou, não, o assalto tem o seu aspecto social, acho que é importante. Que ela fala isso, que a pessoa não tem, então ela tem o direito de tirar. Ô, Mari, vamos falar sobre a tua experiência na Polícia Penal, na área da segurança pública, né? Eu pergunto se ela, obviamente, influenciou tu na formação e na elaboração das leis, né? Tu já tem uma lei aprovada, mas tem outras leis aqui que estão tramitando na Câmara, né? E eu não sei se eu vou votar a favor, vou pensar se eu vou votar favorável nessas leis. Acho que tu até é contor de várias aí. Agora, e eu vou falar aqui as leis, Mari, e aí tu comenta, e também qual o impacto imediato que tu acha que isso aí vai gerar aqui na segurança pública na nossa capital, aqui em Porto Alegre. Vamos lá. Câmara de reconhecimento facial e vídeo monitoramento, Smart POA. Essa é a lei da minha vida no momento, né? Essa é minha queridinha, é a lei que eu quero aprovar e, principalmente, eu quero que ela tenha efetividade, né? Sim. É absurdo o que a gente passa em Porto Alegre. Porto Alegre hoje tem mais de 2.300 câmeras. E eu falo isso e as pessoas me olham, assim, até pessoas da política. Mas a gente já tem reconhecimento facial em Porto Alegre. Eu falo, e por que não tem ninguém preso, então, por reconhecimento facial? Tu ter a tecnologia não significa que tu está aplicando ela. Eu posso ter um Mustang, se eu não sair com ele, eu não tô usando ele. E pra tu ver como a gente tá atrasado, em 2010 eu estive nos Emirados Árabes. E aí a gente saía do avião, ia pra imigração, e ali o camarada, em 2010, ali o camarada já fazia o reconhecimento facial. Não entrava no país sem passar pelo reconhecimento facial, pra ver como a gente tá atrasado. E aí, assim, claro, por exemplo, tem parte da direita que fica, né, não podemos fazer da nossa vida um Big Brother, nós estamos indo contra a liberdade. Olha só. Primeiro, a nossa vida é um Big Brother. E a IA cada vez mais vai nos colocar na mão deles. A gente não vai ter como controlar isso. Se hoje alguém que seja careca, que não tenha cabelo e mande no Brasil, exemplo, fictício, por aí. Vá que tem alguém assim, pega a minha foto e a tua e já coloca nas câmeras de Porto Alegre e diz, eu quero que tu monitore agora o Ustra e a Mariana. Vai fazer. Já tem condições de fazer. Só que hoje nós não temos acesso, o município de Porto Alegre não tem acesso ao banco de dados da polícia para saber se quem é foragido, quem tem mandado de busca, quem tem mandado de prisão em aberto, para ver pessoas desaparecidas, crianças desaparecidas. Nós precisamos que o município tenha um software que dê acesso a esse banco de dados. E é isso que a lei fala. Né, dessa parcerização entre município e Estado. E não está sendo fácil de conseguir. Porque o Estado diz que precisa licitar um software, o município diz que o Estado não quer dar o acesso integral aos bancos de dados. Então, a gente está fazendo toda uma construção para que isso ocorra. Em São Paulo... Smart Sampa, né? E tem tantas outras cidades. Eu uso São Paulo porque foi a primeira e é a que mais dá resultado, até pela questão populacional. Sim. A gente já tem mais de 1.500 presos E aí eu acho legal, né? Porque a esquerda adora falar em letalidade policial, que a polícia mata muito quando prende. Esses 1.500 presos não precisou se dar um tiro. Porque tu aponta o bandido, o policial recebe a informação, faz a abordagem, o criminoso é pego de surpresa. E aí, então, assim, não há confronto. E aí a gente está conseguindo cada vez mais colocar os criminosos na cadeia. Só que, obviamente, que isso tem um impacto em todos os lugares, em todos os estados. Por quê? Porque o sistema prisional vai ter que ter capacidade de ter mais presos. E hoje, o que acontece no Brasil? Não se prende bandido. Furto, tu não prende. Ninguém fica preso por furto. Uhum. Por roubo, se for a primeira vez, não vai ficar. Talvez por latrocínio, um homicídio, e não é muito tempo. Sim. Então, logo tu vai receber o direito de responder em liberdade provisória até a condenação.
Em segunda instância, muitas vezes, graças ao Lula, né? A gente teve a prisão em segunda instância. Então, a regra é tu cometer crime e ficar solto. E esse é o problema do A impunidade, né? É. A lei da impunidade. A outra que é a proibição de condenados por crimes graves, encargos e benefícios públicos. Sim. Muito importante. Né? Essa lei, ela surge, né, a partir muito do feminicídio. Então, as pessoas, né, reclamam muito, né, o cidadão reclama muito da impunidade. Ele fala, porque muitas vezes a justiça não condena, né, ao tempo de pena que deveria, não se sentem justiçados. A vítima ou a família da vítima não se sente com a justiça feita. Então, nós quisemos trazer essa proibição de que condenados em crimes graves, como feminicídio, estupro, homicídio, eles não possam receber qualquer benefício do município. Prêmio, benefício social, cargo de confiança ou concurso público. Tá, é muito boa essa aí. Vou votar favorável também, só para deixar claro. Lei Felca. Proíbe músicas inadequadas para crianças e adolescentes em estabelecimentos e eventos públicos. Esse nome ainda tá duvidoso, né? Tá, mas Eu tô discutindo com, com a minha assessoria. O importante é a lei. A minha assessoria lê esse meu marido, porque eu quero lei anti-Ítalo... Eu quero lei anti-Ítalo Santos. Sim. Meu marido fala, mas quem é que sabe quem é Ítalo Santos? Todo mundo agora sabe quem é o Ítalo Santos. Exatamente. Tipo a nossa lei anti-Oruan. Sim, exatamente. E aí a minha assessora falou lei Felca, porque é o Felca que fez a denúncia, né, que deu o start dessa questão do abuso infantil, da exploração infantil. Mas eu não gosto do Felca, daí eu fico pensando, vou homenagear alguém que eu não gosto. Eu tô ainda na dúvida. Mas a lei, ela é muito importante e ela precisa ser aplicada. Isso é outro fato. Né, eu espero aprovar e fazer com que o executivo aprove. Que é que para eventos onde se tenha o público infanto-juvenil, leia-se, né, abaixo de 16 anos, e nas escolas municipais não se possa ter músicas com conteúdo inadequado. Então, é músicas de conteúdo inadequado, para não dizerem, né, Ustra, como eles falam, vocês não gostam de funk, aí vocês não gostam de hip hop, aí vocês são contra a cultura de rua. Exatamente. Não, é música. Sim. Se a música tiver apologia à droga, apologia a crime, violência contra a mulher, sexualização precoce de criança, não pode passar. Vamos ver se vai acontecer. Maravilha. E a Oruan, né, que tu também é coautor, que é a lei que vem lá da Amanda Vettorazzo, vereadora de São Paulo. Que é uma resposta também ao crime organizado, que é para que não seja colocado dinheiro público, e aí independente do público, né, em shows, eventos que façam apologia a crime, violência contra a mulher, sexualização de crianças. Você vê aquela questão da impunidade. Ele foi preso, aí fizeram todo aquele estardalhaço, foi solto, voltou a cometer crime, foi preso novamente. Eu acho que agora ele tá preso. Tá preso, eu acho que agora vai se incomodar, né? Porque ele realmente estava envolvido com crime organizado lá. É filho dos maiores criminosos do país. É que assim, ó... a pessoa... Tu não pode... né, a justificativa da esquerda, da mídia militante, né? Tu não pode julgar o filho pelas condutas do pai. Sim, concordo. Mas o que o filho tá fazendo? Música a favor de bandido, pedindo liberdade pro pai... Só se envolvia com pessoas que estavam dentro da organização criminosa e do nada, cantando uma porcaria, virou milionário. É isso aí. Óbvio que quem financiava ele era o crime organizado. Mari, vamos partir para outra pauta aqui. É uma pauta que eu gosto muito. E nós defendemos essa bandeira do anticomunismo. Nós somos anticomunistas, né? Na Câmara, a gente luta contra a implantação do comunismo no Brasil, que agora está infiltrado em determinados setores da sociedade. E a gente luta para que o país não vire uma Cuba, uma Venezuela, né? E outros países comunistas do nosso mundo. Todo mundo sabe que eu pertenço a uma família conhecida, né? Que é o que lutou contra a implantação do comunismo, que é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Temos um livro, né, Mari? Tu já tem o livro, né? Sim. Que é a Verdade Sufocada. Tô esperando o meu que é a história... Depois só vou autografar, vou pegar com a tia Joseita para ti. No Fora Brasília. Que é a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, né? E o que a gente pode fazer, Mari? Qual a nossa atuação para que nós barremos o avanço do comunismo aqui no nosso país? E o que tu acha? O que nós estamos correndo risco agora? Principalmente com a questão no STF, com a prisão do presidente Bolsonaro, que é o grande líder da direita na América Latina, vamos dizer assim, um dos maiores do mundo, né?
com regulação de redes sociais por parte da esquerda agora e a censura da oposição, né? Nós estamos enfrentando isso aí. Bom, primeiro, ontem eu estava num programa e aí o apresentador me perguntou assim, mas quem é teu maior parceiro lá da Câmara? Daí eu falei, é o Ustra. Daí o apresentador falou, e tu e ele são os que mais apanham da esquerda, né? Aí ele perguntou por que eu achava isso. E aí eu disse, olha, com certeza, pela minha forma, né, de posicionar, e o Ustra, além da forma que eles posicionam, o nome, né? O nome dele já faz com que a esquerda tenha ódio, né? Vontade de incomodar ele, de bater nele. E aí eu até falei pro apresentador, embora eu ache que ele usa pouco, porque se fosse eu dizia, o Ustra já combateu o comunismo uma vez e vai combater de novo. Aí ele dava risada, porque eu te falo isso sempre, né? Sim. Tem que ter orgulho de ter combatido o comunismo nesse país, que se hoje nós não estamos do jeito que tá a Venezuela, Cuba, né, Nicarágua e tantos outros países, é porque naquele 1964, né, nós tivemos homens e mulheres com coragem para dizer que sim, estava havendo uma infiltração comunista aqui nesse país. E principalmente nossa sociedade foi sábia naquela época para pedir, né, a ajuda dos militares e solicitar o regime militar. E isso tudo que eu falei foi motivo para que eu e tu fôssemos censurados. A esquerda entrou com um processo na Polícia Federal, pedindo que nós dois, né, sejamos responsabilizados por ter falado em tribuna sobre 64, dizendo que nós estávamos fazendo atentado violento, antidemocrático, apologia a crime ou criminoso. A criminoso e a tortura. Sim. Porque hoje, no Brasil, é isso. Né? Se tu fala aquilo que não faz parte do sistema, do mecanismo, tu é censurado, tu é excluído, né? Tu é calado, tu é preso. E é isso que eles fizeram com o Bolsonaro. Bolsonaro despertou uma nação inteira. O que era a política antes de Bolsonaro? A gente poderia dizer, gostamos de política, nós tínhamos um antipetismo muito grande, a Lava Jato trouxe isso, né, muito forte, a questão da corrupção, sim. Mas quem mostrou para nós que o bolo todo era contaminado foi o Bolsonaro. Quem disse, olha, não é só Congresso Nacional, nós temos instituições hoje que são usadas para a implementação desse plano de poder. As pessoas não sabiam nem quem era ministro do STF. Hoje, se tu perguntar para um jovem, ele sabe. Sabe até mais os ministros do STF que a escalação do time, eu acho, se bobear. Eu no caso, sim, né? Porque eu digo, eu parei na época que o Darley tava no Grêmio e o Gabiru no Inter. Mas, então, isso é o que tá acontecendo hoje no nosso país e o Bolsonaro é o grande responsável por isso. E é por isso que eles precisam prender, calar, né? Fazer com que ele seja humilhado, que ele fique sofrido. Só que não foi só aqui no Brasil. Isso aconteceu em todos os países onde eles colocaram a ditadura comunista moderna. E sempre ao lado do judiciário, dando respaldo legal, dizendo, é pro bem da sociedade, é pela democracia, para preservar as leis. A narrativa. A gente tem alguns símbolos. Isso graças ao Foro de São Paulo. Exatamente. E até isso é uma coisa muito importante, né? Porque pouco se fala de Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo é o responsável pela América Latina estar passando pelo que está passando na mão dos comunistas. E o Trump, quando as pessoas falam, né, que o Trump, ele tá do lado do Bolsonaro, ele tá fazendo as sanções por causa do Bolsonaro. Não é por causa do Bolsonaro. O Trump disse que ele vai acabar com o Foro de São Paulo. E é por isso que ele tá combatendo os países da América Latina, porque infelizmente nós caímos na mão dessa gente que sim, tem um plano de poder de colocar nos nossos países, e aí não só no Brasil, mas na Venezuela, em Cuba, no próprio Equador. Agora, no Equador, eles estão acordando, né, para tudo que aconteceu. O presidente do Equador fez uma marcha junto com a população até a frente da Suprema Corte pedindo o impeachment dos ministros. Porque lá eles estão sofrendo a mesma coisa. Instituição contaminada combatendo o presidente de direita eleito. Não, teve o caso da Colômbia, né? O senador Uribe. Que faleceu. Faleceu com um tiro foi na cabeça, ele tomou um tiro, ficou bastante tempo hospitalizado, faleceu agora. E tu vê, quem que sofre atentado? Direita. Foi na Colômbia, foi com o Trump, foi com o Bolsonaro aqui. Isso. Então, realmente eles estão infiltrados em diversas áreas aí do nosso país. E a gente está na política, né, Mari, com um dos nossos objetivos é combater o avanço do comunismo aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, para quem tem, muita gente vai estar nos assistindo aí que é de outros estados e tal.
E o pessoal não sabe da realidade que a gente vive aqui em Porto Alegre. É. Em Porto Alegre nós temos aqui na Câmara de Vereadores 5 vereadores do PT, 5 do PSOL, 2 do PCdoB. É. Né? A oposição é 12, né? São 12 na oposição. De direita a gente tá, né, Mari? Tem ali... A gente tem os do PL, tem os do PP, os do Republicanos, né? Então a gente, de direita mesmo, se tu for contar a direita com a esquerda, eles estão mais fortes. É que eu acho que eles são mais unidos e eles são menos flexíveis. Sim. E eu sou muito contrário nessa questão, e tu sabe disso, porque tu vê lá o Atuando e a gente meio que vota sempre juntos. Eu não negocio com comunista. Se eu não tiver que aprovar nenhum projeto, não aprovo. Sim. E falo pro meu público, não aprovei, infelizmente, porque nós temos 12 da oposição, eu não vou negociar com eles, e a nossa base é frouxa. Sim. Eu prefiro falar isso pro meu público. Não, a gente teve agora a aprovação do projeto da cota para trans, não é? Que nós perdemos ali 17 a alguma coisa, 17 a 12, se eu não me engano. Foi 17 a 12. Então a gente teve gente ali do centro, né? Centro-direita ali que votou a favor. Que votou favorável. E a gente votou contra. Fomos 10. Eu acho que foi 10 que votamos contra, né? 10 vereadores, para tu ver. Votamos contra, a gente é contra as cotas, qualquer tipo de cota. É. A Marilena Lescano, assim como eu, nós estudamos, somos bala, né? Estudamos no Colégio Militar aqui de Porto Alegre, defendemos o modelo da Escola Cívico-Militar, obviamente. Nós tivemos agora uma mãe sendo uma mãe agredindo uma professora num colégio aqui em Porto Alegre. Não, foi agredida lá no colégio, no Morro da Cruz, né? No Morro da Cruz. Foi agredida a professora por uma mãe de uma aluna, chegou lá. E aí, na nota de repúdio do conselho da escola, colocou que ameaças e agressões são frequentes. Então, a gente defende o modelo de escola cívico-militar, respeitar o professor em sala de aula, né? E também o modelo de ensino que não se estude não se ensine nos livros de história, né, Mari? Essa baboseira que a esquerda quer implementar aqui no nosso país, né? Então, eu acho que o principal ponto da história, né? Eu sempre digo, a gente tem que lutar contra a doutrinação das nossas escolas enquanto eles estiverem dizendo que o mundo de Berlim caiu porque o socialismo, né, porque o capitalismo queria se salvar do socialismo, sendo que, na verdade, era o contrário, né? E tu olha até hoje a Alemanha, o lado que era o lado mais conservador, não. É o lado mais envolvido. Sim. O lado que era o lado mais comunista ainda continua menos desenvolvido. E, na verdade, o muro, né, de Berlim, ele foi feito por quê? Para que tu dividisse, vocês querem viver aí no capitalismo, então fica aí. Porque eles acharam que ia dar errado. Que foi o lado que deu certo. E a galera do socialismo, do comunismo, começou a querer o quê? Depois que primeiro escolheu, vou ficar por aqui. Quando começou a ver, né, como é que estavam os dois lados, só morreu gente pulando do lado socialista pro capitalista. E não o contrário. Isso não é falado em nenhum... Então, e olha Cuba. Eles pegam uma jangada, colocam não sei quantos cubanos e tentam ir para os Estados Unidos, né? Tá querendo fugir, tá muito bom, né? E outra coisa, quantos comunistas nós temos aqui? Eu acho que tu retweetou, se eu não me engano, ou replicou, de uma comunista famosa aqui de Porto Alegre, né? E ela odeia o capitalismo, mas quando foi para, acho que fazer o enxoval do filho, da filha, enfim. Da filha, ela vai fazer compras aonde, Mariana? Explica pra Miami. Miami, quando foi estudar nos Estados Unidos. Então, esse povo, ele adora. O negócio deles é assim, eles querem o comunismo pros outros. Porque o comunismo, pra quem tá no poder, ele é muito bom, né? Tu tem uma sociedade, tu tem um povo que trabalha pra manter o teu luxo. O Fidel, quando morreu, ele tinha, se eu não me engano, 90 milhões de bens, assim, a fortuna dele. Era dada como 90 milhões. Gente, quando ele morreu, em tese, ele se dizia uma pessoa humilde. Ele era um socialista comunista. Ele dizia que dividia as riquezas com o povo. Imagina se ele não dividisse. Engraçado que o povo não tinha nem 90, não sei qual é a moeda, mas não tinha nem 90 centavos, né? Mas ele tinha 90 dinheiros cubanos. 90 dinheiros cubanos. Não tinha. Mas ele morreu tendo 90 milhões. Então, esse é o maior reflexo do socialismo, né? Do comunismo. Eles continuam nos luxos, continuam gastando o nosso dinheiro e o povo não tem dinheiro para comprar, às vezes, o que comer. Mas faz parte do método. Por quê?
um povo que tá passando fome, que tá lutando para comer, tu acha que ele vai estar preocupado em discurso de liberdade, em luta contra o comunismo? Não, ele quer saber como é que ele vai trabalhar para pagar as contas no final do mês. Eu tive aqui durante a campanha, Maria, no caminhão de som que eu aluguei, um venezuelano. E o cara era engenheiro mecânico. Bartô? Hã? É o Bertô? Agora eu não lembro o nome dele. Só que ele era venezuelano. Ele é engenheiro mecânico, teve que vir pro Brasil. Sabe o que ele estava fazendo ali? Arrumando o som do caminhão. Ele controlava o som do caminhão, engenheiro mecânico. E aí ele falou que a irmã dele era enfermeira, ainda estava morando na Venezuela e ganhava por mês, se não me engano, $50. Por mês? Por mês. Mas tem aquela cota social que eles é uma cartilha, né? É. Que o cara pode pegar, acho que era um frango, alguns ovos, 5 né? quilos de arroz, ovos e mais óleo, alguma coisa ali, entendeu? Que eles ganhavam. E aí o frango, que era a carne, que é a proteína que eles recebiam, era de quando tinha. Eles tinham até aquela campanha de criar galinha, né? Tem a campanha de criar galinha em casa e tal, enfim, para poder matar, para poder sobreviver. Porque realmente aí a situação, a gente vê uns vídeos aí de Cuba, né? A situação de pobreza da população. E o presidente Bolsonaro falava muito isso. Tu via só o mais gordo no país era o ditador, né? É verdade. Ditador, olha o Maduro. Bem gordinho. Maduro lá, olha o Maduro lá. Esse dia saiu um vídeo dele aí dançando, né? E ele lá, saiu dele também conversando numa mesa, tomando um café, um chá, num lugar bonito, chique. Comendo uma comida era uma parte de carne de ouro, né? Banhada a ouro. Isso, quando ele viajou, aquele camarada que faz, não sei o nome dele, do Salzinho, que logo Salzinho lá, comendo carne de ouro, fumando charutão, né? E nesse vídeo que aparece ele numa mesa redonda ali, o cara dá um toque aí, porque ele tá com um relógio de ouro. E aí o cara dá um toque aí para ele esconder o relógio. Então, nesses países socialistas, comunistas, só o ditador é que vive bem. O resto da população vive na miséria. E a gente tem que cuidar porque eles são bons de narrativa, né? São bons de narrativa. Conseguem implementar, principalmente, eles vão aonde? Nos jovens. Então a gente vê as universidades federais e estaduais com comunistas infiltrados nos DCEs da vida, nos UCEs, que eles chamam lá. Quando teve esse discurso que tu falou, Mário, no dia 31 de março, na Câmara, eu não sei se tu lembra, no dia 1º de abril, foi até no dia 1º de abril, botaram uma faixa lá, tu lembra? Fora Ustra. Nojo e ódio, fora Ustra, lá. Entendeu? Então, e quem colocou, Mário? Tu sabe quem colocou? Foi... A esquerda, né? Foi. Eles fizeram um vídeo depois, toda uma produção, foi... ligado à URGS, né? Algum órgão de estudantes da URGS. Em vez de o cara estar estudando, estão lá fazendo faixinha contra isso, contra aquilo. Mas é que hoje em dia as universidades, elas são, infelizmente, né, um antro de militância. Aqui na URGS a gente tem todo o início de semestre o tour comunista, para que tu entendas a perspectiva da universidade de um olhar comunista. Pelo amor de Deus. A reitora da URGS. É uma outra, né? Uma pessoa completamente fora. Tu não foi tirar foto com ela, Mari? Não. Não vai, né? E vai ser homenageada, né? Na Câmara? Na Câmara de Vereadores, por partidos de esquerda, como cidadã porto-alegrense, sei lá, enfim, qual é? Um absurdo. É mais uma das coisas que a gente tem que engolir. Que nem o filme que foi premiado agora no Oscar, Ainda Estamos Aqui. Ainda estou aqui, né? Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui, ainda estou aqui, enfim, não sei. O camarada lá, que é o neto do... Rubens Paiva. Do Rubens Paiva, Chico Paiva, acho que não, se não me engano, ganhou uma comenda aqui em Porto Alegre. Aí ele veio ganhar comenda, em vez de ganhar comenda, pegar a comenda e ir embora, ainda foi falar mal de mim. Falaram pra ele, tu sabia que em Porto Alegre tem um vereador chamado Coronel Ustra, não sei o quê? E o camarada sentou o pau em mim, que isso aí, não sei o quê, absurdo, que o pessoal vai nas narrativas. Mari, nós estamos, infelizmente, nos encaminhando para o final, nós teremos outra oportunidade de conversar mais sobre o avanço dos projetos aí, principalmente na área da segurança, né? Na nossa pauta ideológica, a gente... só que a gente fala muito em pauta ideológica, mas quando tem mais comunidade na rua, aqui na favela, em Porto Alegre, a gente chama de vila, né? A gente tá lá, né? Tamo lá. Tamo lá, vendo os problemas, o que a gente pode ajudar, do saneamento básico. Até porque, né, uma coisa que a gente sempre comenta quando a gente vai no mais comunidade, é que nós da direita, nós acreditamos que o capitalismo é a melhor forma de transformação social, né? Porque tu nasce numa situação vulnerável e tu pode te tornar o que tu quiser a partir de oportunidades e meritocracia. Aí, mas Mariana, como é que o seu João que nasceu?
É óbvio que a gente sabe que existe a lei da oportunidade, de aproveitar. Mas se tu começa a trabalhar num lugar, aí tu vai crescendo, tu vai para outro, é a única forma que tu tem de mudar de vida. Cada um dentro da sua perspectiva e daquilo que, obviamente, vai fazer parte da sua realidade. Mas é a partir do emprego, do trabalho, que a gente pode dar para as pessoas uma vida melhor. Não é com migalha de Estado dizendo o que tu merece para viver. Mari, nós estamos nos encaminhando aqui para o final aqui. Agora, eu vou deixar um espaço para tu, como a gente fala na Câmara de Vereadores, para concluir, vereadora. E para tu deixar aqui, ó, o pessoal que me segue, o Instagram da Mariana Lescano. E eu acho que a Mariana Lescano, se eu não me engano, é a vereadora com o maior número de seguidores da Câmara. Hoje que eu olhei, hoje já estava mais de 220 mil, né, Mari? Estava mais de 200 mil. Ela que mais cresce na Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre. Ela vai deixar o Instagram dela, vai deixar as considerações finais. E eu queria agradecer muito aqui a equipe do Estúdio Combo, o Gabi, a Anne, o Rick, que faz os cortes ali, o Rick, e o meu amigo Diego Vinhas, que vai ser um dos entrevistados aí aqui no Pra Cima Deles podcast. Mari, tuas considerações finais aí. Ustra, quero te agradecer pelo convite. Sempre que precisar, pode me chamar. Continuamos aqui em Porto Alegre, nessa luta pela liberdade, anticomunismo. As pessoas acham que nós estamos delirando, né? Que a gente fala sobre algo que nunca vai acontecer, mas infelizmente está mais perto do que parece. O processo de venezualização que a gente fala do Brasil é muito grande. E Porto Alegre, embora nós sejamos vereadores, e algumas pessoas também debocham, né, Ustra, falando, vereadores federais, mas eu acho que a população precisa ter consciência de que Porto Alegre faz parte de um país. E não tem como nós dizermos que Porto Alegre é uma cidade liberal, que Porto Alegre é uma cidade com democracia, se ela fizer parte de um país que é ditador, de um país que censura, que quebra direitos humanos. Então, é por isso que a gente vai levar sempre, sim, né, dentro da Câmara de Vereadores, os debates importantes para que as pessoas saibam o que está acontecendo, mas sempre também atentos ao que a gente pode fazer para melhorar a vida do porto-alegrense. O professor Olavo de Carvalho falava que a gente só iria mudar a política quando a gente entendesse que é de baixo para cima, é do município para Brasília, não de Brasília para o município. E acho que esse é o nosso grande desafio nos próximos anos. Muito bom. Vamos. Mari, obrigado pela presença. Ela vai voltar. Pessoal, curte, compartilha, comenta e nos segue lá no Instagram, @ustra.marcelo. Mari, pra gente encerrar, pra cima deles! Obrigado, pessoal. Até a próxima.